Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje um texto que para mim é muito caro. E vocês no final vão entender por quê. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Essa é uma das histórias mais comoventes da Bíblia. E a história desta mulher pode impactar a sua história nesta noite. Está escrito o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia.
quando um grande esportista daquele país nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Esse esportista chamava-se Edmund Hillary, e ele se preparou para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chega no auditório, propositadamente, eles haviam colocado uma grande gravura no Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu-se do auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste seleto auditório haja alguém aqui que já perdeu os sonhos mais bonitos da vida pelas estradas. Talvez haja alguém aqui que já viu seus sonhos se transformando em pesadelos. Quem sabe neste auditório haja alguém que já desistiu de seus sonhos, já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Mas nesta noite eu quero encorajar você para trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos na presença daquele que é o Deus dos impossíveis, o Deus das causas perdidas, o Deus para quem não há nada difícil. Ele pode tudo quanto Ele quer. Esse texto fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho de ser mãe. Mas Ana é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. Eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje, se ela fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria certamente algumas abordagens. Eu acho que a primeira delas seria esta: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, você está doente. Eu acho que você deveria examinar melhor a sua árvore genealógica. É provável que deva ter uma maldição hereditária aí na sua família. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez aqueles parecidos com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Você tem que examinar melhor a sua vida. Você tem que descobrir que pecado é esse. Você tem que confessar esse pecado, porque enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. Eu acho que você tem que ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo aí no texto bíblico, versículo 5. Está escrito aí no versículo 5 que o próprio Deus a deixou estéril. Agora olha o versículo 6. O próprio Deus cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso pode dar um nó na sua cabeça. Porque você pode perguntar: bom, mas
Se Deus é bom, e Ele é, e se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem, como é que eu posso entender isso, que Deus adia os meus sonhos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. A maior necessidade sua não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus, você poderia ter todas as bênçãos de Deus, se lhe faltar Deus, está faltando tudo. Nós vivemos uma geração, irmãos, que está vendo paulatinamente, pouco a pouco, o evangelho sendo deslocado do teocentrismo ou do cristocentrismo para o antropocentrismo. A nossa geração parece que está fazendo de Deus um despachante celestial. Quando na verdade nós não somos o centro do universo, Deus é. Não é a vontade do homem que predomina no céu, é a vontade de Deus que predomina na terra. Então, quando nós colocamos a nós mesmos no centro, ou os nossos próprios propósitos no centro, Deus adia os nossos sonhos, para que Ele ocupe o primeiro lugar no nosso coração e o topo da nossa agenda. Por que Deus adia os nossos sonhos? Segundo lugar, para nos ensinar a verdade de que tudo que temos e somos veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse assim para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, a vida dela teria gravitado ao redor de Samuel, e ela teria feito de Samuel um ídolo na sua vida. Às vezes nós pedimos uma bênção para Deus e Deus nola concede, e aí nós transformamos a bênção num ídolo. Porque estamos tão agarrados com a bênção que nos esquecemos do abençoador. Por exemplo, pedimos para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. Mas aí a pessoa começa a prosperar. Compra mais um carro, compra mais uma casa, compra mais um apartamento, compra mais um sítio, ajunta mais dinheiro no banco e vai aumentando as suas propriedades. Daqui a pouco ele não tem mais tempo para Deus. Ele não pode vir mais à igreja semanalmente. Ele não pode vir numa reunião de oração mais. Ele não vem mais numa vigília de oração. Ele não vem mais num grupo pequeno de estudo bíblico, porque ele está tão ocupado cuidando das bênçãos que não tem mais tempo para Deus. Transformou a bênção num ídolo. Substituiu Deus pela bênção de Deus. É muito importante você entender que a vida que você tem é de Deus. A casa que você mora é de Deus. O carro que você anda é de Deus. O salário que você recebe é de Deus. A família que você tem é de Deus. Tudo vem de Deus. Então coloque de volta no altar de Deus o melhor daquilo que Deus lhe tem dado. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que os planos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Eu pergunto a vocês, qual era o sonho de Ana? Era apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você insiste com Deus, pedindo tanto a Deus algo, e Deus está dizendo para você: não, não vou dar não, você está pedindo pouco demais, eu tenho coisa melhor para você, eu estou preparando algo maior para você. Eu não vou atender o seu desejo, eu vou dar a você aquilo que eu acho que é o melhor para você. Eu estou preparando coisa melhor para você, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos.
O Senhor Jesus nos ensinou a orar. E ao nos ensinar a orar, nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é: todo que pede, recebe. Ai de nós, se estivesse na Bíblia assim: todo que pede, recebe o que pede. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor. Eu fico olhando a história do José do Egito. Ele estava preso, e diz a Bíblia que ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele quando saiu da cadeia. E aí o copeiro se esqueceu de José. Ele passou mais 2 anos mofando na cadeia. Ele era inocente. E você pergunta: mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão? Por que Deus não tirou José quando ele queria sair de lá? Se José tivesse saído da cadeia quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para sair da prisão e ser governador do Egito. Então Deus tem os tempos certos e Deus tem a bênção certa para a sua vida. Os planos de Deus são melhores que os nossos melhores sonhos. Mas em quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo aí no capítulo 2, versos 6 a 8, no cântico de Ana, o que ela vai dizer. Ela disse assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Há muitas pessoas que, em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia, quando chegam para Deus e dizem assim, de forma petulante: Deus, eu proíbo. Deus, eu decreto. Deus, eu exijo. Deus, eu determino. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono e Deus assentado aos pés delas. Que tolice! Que tolice! O nosso Deus não pode ser colocado contra a parede. Ele é livre, Ele é soberano, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora, tem um contraponto. Quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer. Há pessoas que dizem: não, mas o período dos milagres ficou lá para trás, hoje não acontece mais não. Mas Deus não se aposentou. Deus não está numa cadeira de balanço. Deus não vestiu um pijama. Deus está no trono. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, para sempre o mesmo. Ele faz tudo quanto Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer, para o louvor da sua glória. É por isso que eu penso, mas a Ana era uma mulher crente, toda gente crente, inteligente, instruída, não é verdade? Então, como crente que era, eu acho que ela procurou todos os recursos da medicina da época para se tratar. E eu fico até pensando, como toda mulher, sem exceção, gosta de andar com a bolsa. Aliás, os homens nunca entenderam direito, que não é só uma, se tem algumas. Eu acho que ela andava com os exames, os últimos exames da junta médica de Ramá na bolsa, dizendo assim para ela: Ana, não tem jeito não, não tem cura. Fim de linha, não tem tratamento. Mas Ana entende uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. Para Deus não é impossíveis.
A Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. Embora você busque a medicina, embora você busque os remédios, embora você recorra aos tratamentos, mas a última palavra é do Deus vivo. Eu estava em Vitória um dia, fazendo uma visita pastoral num hospital. Quando eu chego na porta do hospital, era um hospital público, eu vi 3 pessoas. Quando eu me aproximei, eram pessoas da minha cidade, do interior do estado do Espírito Santo. E entre elas estava uma moça de 19 anos, com um câncer no estado avançado, com seus órgãos praticamente tomados, e o médico lá do interior, não tendo CTI, não tinha condições de dar continuidade ao tratamento, encaminhou-a para a capital, para que ela fosse internada no CTI. Só que não tinha vaga no CTI naquele dia. Eu mesmo, sendo amigo do diretor do hospital, conversei longamente com ele, disse, eu não posso tirar um paciente para botar outro. Hoje eu não consigo recebê-la. E eu fiquei frustrado. Voltei para a porta do hospital, onde elas estavam, e fiz uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer. Eu disse para elas assim, olha, minha filha, aqui não tem lugar para você não. Mas vamos fazer uma coisa? Nós podemos falar com quem tem jeito, para fazer mais do que ter uma vaga de um leito no CTI. Nós podemos falar com aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que pode curar você. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre aquela moça e orei por ela, pedindo a cura dela. Quando eu terminei de orar, aproximou-se um rapaz e disse, eu conheço essa menina. Ela tem um primo que é médico na outra cidade aqui, e lá tem CTI. Pegamos o telefone, ligamos imediatamente, 180 quilômetros. Caminhou para lá, os exames na mão, olhou os exames, constatou a gravidade do problema, botou a menina na maca, olhou, examinou, apalpou, achou estranho, submeteu a moça aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Essa moça voltou para casa curada, isso há vários anos, curada. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, tem jeito. Não estou dizendo a você que todas as pessoas pelas quais eu oro, você ora, vão ser curadas. Não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Portanto, não desista de seus sonhos. Agora, quero entrar para o segundo ponto da minha mensagem. Quando você tem sonhos, você tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Há assassinos de sonhos soltos por aí. E eles são muitos. E eles são atrevidos. E eles vão tentar de todo jeito matar os seus sonhos. Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. O primeiro deles foi sua rival, chamada Penina. A Penina provocava a Ana todo dia. Era um inferno na vida dela. Irritava a mulher. Toda vez que Ana subia para a casa de Deus, a Penina irritava de tal maneira que a Ana perdia o apetite, não comia, entrava em depressão, começava a chorar. Eu não sei o que é que a Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza. Penina não era uma mulher de Deus. E gente de Deus não vive para infernizar os outros. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é aliviador de tensões. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano Ana subia para Siló, todo ano. Lá estava Rofini, lá estava Finéias, lá estava Eli. Não consta a Bíblia que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias conversasse com Ana, se importasse com Ana, chorasse com Ana, orasse por Ana. Mas está escrito que quando Ana estava orando, a primeira palavra que Eli disse para ela foi assacar contra ela um pesado libelo acusatório e chamá-la de bêbada dentro da igreja, filha de Belial. Eu acho até que se a Ana fosse membro do Pura Fé, acho que ela ia sair da igreja. Eu acho que ele ia fazer um pouco mais, ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Tem gente que por muito menos faz isso.
Você conhece crente cristal? Porcelana? Qualquer coisinha se melindra. Ana era uma mulher madura na fé. Disse, não, meu senhor, não estou bêbado não. Eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Não deixe que os seus sonhos sejam roubados, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o seu marido, Eucana. O Eucana era um maridão, amoroso. Diz a Bíblia que ele amava a sua mulher. Provedor, dava porções duplas para ela. Mas o Eucana tinha um problema. Ele era cabeça dura demais para acreditar em milagres. Ele conhecia a história da redenção. Ele sabia como Deus havia curado Sara, como Deus havia curado Rebeca, como Deus havia curado Raquel. Ele via sua mulher orando toda vez que ia para a casa de Deus, chorando diante de Deus. Ele via sua mulher numa luta com Deus, insistindo com Deus para ser mãe. Não consta em momento algum do texto bíblico que Eucana chegasse para Ana e disse, Ana, eu vejo a sua luta, eu sei que você tem o desejo de ser mãe, nós sabemos que Deus já fez no passado, Ele pode fazer de novo, então conta comigo, eu vou orar com você, vou orar por você, eu estou junto com você nessa causa. Ele nunca fez isso, pelo menos não consta a Bíblia. Mas consta a Bíblia aqui no versículo 8, que um dia ele chamou a Ana para uma conversa, e eu vou parafrasear essa conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte, Ana, vem cá minha filha, preciso bater um papo com você. Ana, não dá mais, esse troço está virando uma obsessão na sua vida, você está ficando doente, você tem que desistir desse sonho, esse sonho seu, minha filha, não vai funcionar, isso não vai nunca acontecer, você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura, para que você insiste numa causa perdida? Larga a mão disso. Larga a mão. Aliás, Ana, convenhamos, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim, Ana, pensa em mim, liga para mim, chora por mim. Não chora por ele não, Ana. Cuidado que os assassinos de sonhos podem estar mais perto de você do que você imagina. Não desista dos seus sonhos. Mas o que você vai fazer quando os seus sonhos estão sendo adiados? Esse é o último ponto. Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue chorando, continue persistindo, continue perseverando, não abra mão de Deus fazer um milagre na sua vida. Às vezes nós desistimos cedo demais, irmãos. Às vezes nós desistimos no limiar da vitória. Quantos casamentos que poderiam estar de pé, falta um pouquinho mais de paciência, de perdão, de tolerância. Persevere um pouco mais. Caminhe um pouco mais, chore um pouco mais, jejue um pouco mais, ore um pouco mais. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista e ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Acho que todo escritor enfrenta problema para publicar o seu primeiro livro. As editoras nem olham, nem veem o conteúdo, elas não querem fazer um contrato de risco, então, não tem, não dá, não faz parte da nossa filosofia, esse ano a agenda está cheia, dá um monte de desculpa. Ele bateu de porta em porta nas editoras para publicar o livro dele, nenhuma editora se interessou. Ele ficou muito frustrado, chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse, no lixo vão ficar os meus sonhos de ser um escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais otimista e mais crente do que ele, como via de regra as mulheres são, disse para ele, eu creio nos seus sonhos, pegou os rascunhos do lixo e bateu de porta em porta de novo, em outras editoras. Encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã. Está
estavam no lixo. Não desista dos seus sonhos. Na saga da política americana, há um homem que me encanta muito, Franklin Delano Roosevelt. Esse homem estudou em Harvard, em Colômbia, entrou na política, fez uma carreira bonita, mas ele tinha um sonho na vida, ser presidente dos Estados Unidos da América. Porém, aos 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas paraplégico. E alguém então diz para ele assim: você nunca será presidente dos Estados Unidos numa cadeira de rodas. E ele disse: eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente, numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina, se os nossos sonhos estão sendo adiados, é que você precisa tomar posse das promessas da palavra de Deus. No verso 17 está escrito que Eli fala para Ana assim: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela responde a esta fala: acha a tua serva à mercê diante de ti. Preste bem atenção nisso. Eu sou pastor há 40 anos e eu já vi, literalmente, muita gente que adoeceu porque um dia escutou uma palavra atravessada do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da mulher, do patrão, do professor, e aquilo envenenou a alma. Quando Eli disse uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, de filha de Belial, dentro da igreja, ela não hospedou aquela palavra no coração. Em nome de Jesus, se alguém falar alguma coisa para você que não tem a ver com você, é seta do maligno, não hospede isso no seu coração. Agora note que esse mesmo homem que acabara de falar uma tolice, abre a boca agora e é um profeta de Deus, quando diz para ela: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra vem de Deus, esta palavra ela acolheu no seu coração e essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. E Ana teve 2 curas distintas. A primeira delas foi emocional e espiritual. Diz, quando ela tomou posse dessa promessa, ela voltou a comer, e o rosto dela resplandeceu, e a tristeza bateu em retirada. Mas diz o texto, que ela desceu com seu marido para a casa dela em Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu, deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Agora preste atenção comigo, ela vivia chorando. Uma mulher que está chorando, os quartos escuros da vida, não se cuida, nem se torna atraente para o marido. Ela queria ser mãe, mas está na contramão do projeto de ser mãe. A alegria voltou, casamento rejuvenesceu, os dois tiveram um tempo de romance, a bênção de Deus entrou na história, Deus abriu o ventre dela, ela concebeu, e deu à luz ao maior homem da sua geração. Lá em Siló, Deus curou a sua alma. Lá em Ramá, Deus curou o seu ventre. Lá em Siló, Deus curou suas emoções. Lá em Ramá, o milagre historificou-se na sua vida. Primeiro você toma posse da promessa, depois o milagre acontece na sua vida. Se você quer vitória na sua vida, meu irmão, minha irmã, pare de escutar os arautos do caos. Pare de escutar os profetas do pessimismo. Pare de escutar os embaixadores da incredulidade. Tem muita gente que vai dizer para você: não, isso não funciona não. Ih, já tentei, não dá certo. Ih, esse casamento seu não tem conserto não. Ih, é melhor divorciar mesmo. Ih, sua família é muito complicada. Desiste dela, pensa numa outra. Ih, não, essa empresa aí não vai para frente não. Ih, pode fechar as portas, o comércio não vai funcionar não. Os pessimistas vão dizer para você: desista. Desista, e Deus está dizendo para você: creia, 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 creia. Mas em último lugar, o
O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Quando os nossos sonhos estão sendo adiados, nós temos que voltar às trincheiras da luta. Amados, todos nós cremos uma verdade muito simples, mas muito poderosa. É que o nosso Deus é soberano. Ele não é pego de surpresa. Ele não é colhido de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que fazer com a sua vida. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego, não tem olho gordo, não tem feitiço, não tem mandinga. Quem dirige a sua vida é Deus. Quem está no controle da sua vida é Deus. Nenhuma folha cai no outono sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Ele é soberano. Então, se você está passando uma prova na sua vida, não é que Deus está cochilando, não é que Deus está de viagem, não é que Deus perdeu o controle, não é que Deus desistiu de você, não é que Deus está indiferente, não, é porque Deus está trabalhando, ainda que a providência seja carrancuda, a face de Deus é sorridente para você. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então volte a sorrir, volte a cantar, volte a viver, volte a esperar um milagre de Deus na sua vida. Há um autor que eu gosto de ler, muito embora não seja um autor evangélico, Og Mandino. Se você nunca leu, pelo menos, o maior vendedor do mundo, vale a pena ler. Mas o que me impressiona na história de Og Mandino é que no seu livro autobiográfico, ele diz que aos 35 anos de idade, ele estava bêbado, falido financeiramente, abandonado pela esposa e pela filha, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. Entretanto, aos 45, 10 anos depois, ele estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um cara que não é crente, como você e eu, consegue viver com otimismo, e você, e eu, que temos a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, que temos o selo do Espírito Santo na nossa vida, que podemos afirmar: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Nesse livro autobiográfico, o Og Mandino dá uma dica boa para você começar o seu dia animado, porque crente tem que começar o dia animado, não tem? Animado. Você tem que levantar, abrir a janela do seu quarto e dizer: Senhor, pode ser hoje, aquela causa, aquele milagre, pode ser hoje, Senhor. E a dica que ele dá é tão simples. Ele diz o seguinte: você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte: bem de manhã, antes do café, compre o melhor jornal da sua cidade. Bom, aqui nós temos Folha, Estadão, são os mais lidos. Então vai lá, na dúvida compra os dois. Abra o jornal. Bom, calma, você não vai começar a leitura pelas páginas políticas, você vai ficar depressivo, então pula essa página. Também você não vai ter coragem de começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a inflação está voltando, a crise econômica mundial está aí mostrando a sua carranca, então pula essa página também. Bom, você não é tão ousado a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula essa página de novo. Bom, você não vai querer também ler as páginas esportivas, que de repente você é corintiano, não está cansado desse negócio de chegar e não chegar para a final, então pula também essa página para você não ficar triste. Você quer começar o seu dia animado mesmo? Comece a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, nomes grandes, nomes pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estarem no seu lugar, mas elas estão mortas.
Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Eu disse para vocês que esse texto é caro ao meu coração. Sabem por quê? Porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa trilha, 40 quilômetros, numa padiola, um lençol amarrado num varal e 2 pessoas carregando pela trilha. A minha mãe estava grávida do seu último filho, no estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola, 40 quilômetros. Mandou chamar o médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver, ela está muito doente. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. E naquele impasse, a minha mãe tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele. E naquele momento, a minha mãe, que já era uma mulher crente, fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares o meu filho, se tu poupares a minha vida, eu consagro este filho para ti, para que ele seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos, com 12 eu já tinha terminado, não tinha mais nada para estudar. Por providência divina, sempre que me entendi por gente, eu tenho fome e sede de conhecimento. Na minha casa não tinha livros. O único livro que tinha era um dicionário velho, sujo, rasgado, e com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Quando eu terminei, 12 anos, por providência divina, a professora que me alfabetizou estava se mudando para a capital do estado, cidade de Vitória. E sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu respondi para ela, e eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos na minha vida. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com fome, e eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu procurava farinha, açúcar, não tinha, e eu dormia chorando. Mas eu tinha um sonho, e eu queria lutar por ele. Pasmem vocês, o meu sonho desde criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Os comícios eram feitos nas praças. Enquanto o último orador não descia e a luz não apagava, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Até o dia
que aos 19 anos, eu conversava com um grande amigo, um presbítero, e eu dizia para ele: depois que eu realizar os meus sonhos, eu quero entrar num seminário e dedicar o resto da minha vida para servir a Deus. E esse homem botou o dedo no meu nariz e me disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua força. E essa palavra entrou como uma flecha no meu coração, e naquele momento eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. A minha mãe era analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. E um dia ela, chorando, saiu para o seu quintal, encontrou uma cartilha suja e, chorando, disse: meu Deus, eu amo tanto a tua palavra, mas eu não sei ler, me ajuda a entender isso aqui. Ela aprendeu a ler naquela cartilha e lia fluentemente a sua Bíblia. Embora analfabeta, ela nunca me contou o propósito dela com Deus, porque ela pensava: se eu falar, ela vai ser sugestionada a ser pastor. O mesmo Deus que fez essa obra em mim vai fazer na vida dele. Quando eu disse para minha mãe que eu estava indo para o seminário, ela disse: meu filho, por isso eu orava antes de você nascer. Mas antes dela partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa e me contou. Una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta, non c'è vento, non c'è vento, si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva, non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro,